E nós estamos num mercado completamente insalubre, a gente já sabe. Mas, cara, hoje foi um dia épico aí para o mercado de criptomoedas, porque a gente teve simplesmente uma das maiores fake news já vistas aí dentro do mercado. Vem comigo para você entender um pouco mais sobre essa história da aprovação do ETF. Hoje, no meio da nossa live da manhã, a gente teve nada mais, nada menos do que a Cointelegraph, que é um dos principais portais de notícia dentro do mundo de criptomoedas, postando que o ETF da BlackRock foi aprovado. Mediante a isso, todo mundo começou a falar, ETF foi aprovado, ETF foi aprovado, e a gente viu o candle do Bitcoin, daqui a pouco a gente vai pro gráfico, subindo ali aproximadamente 8% em uma só hora, né? Muita liquidação, a gente vai falar disso tudo aí no decorrer do vídeo, beleza? Depois de alguns períodos ali, bastante gente falando que era fake news e a própria Cointelegraph acaba postando. Pedimos desculpa por um tweet que levou à divulgação de informações imprecisas sobre o ETF da BlackRock de Bitcoin. Uma investigação interna está em andamento. Estamos comprometidos com a transparência e compartilharemos as conclusões da investigação com o público assim que ela for concluída dentro de 3 horas. Então, basicamente, eles postaram uma fake news e agora estão pedindo desculpa em cima disso, né? Para quem assistiu nossa live da manhã, conseguiu pegar tudo isso em tempo real. A gente começou a live, tava o Bitcoin subindo? Tava, mas não ainda com rumores de ETF. No meio da live, o Bitcoin deu aquela disparada e a gente teve essa questão do rumor de ETF. Eu vim aqui no Twitter, abri tudo ao vivo, mostrei pra galera, então assista a live da manhã, que foi até engraçado porque nós caímos ali no clickbait. Baseado nisso, então, o pessoal começou a falar mais sobre o assunto, né? A gente teve, por exemplo, o Ash Crypto, que é um dos principais influenciadores aí de criptomoedas, falando o seguinte: essa bomba do Bitcoin foi épica, esse negócio que aconteceu na data de hoje. Isso é apenas uma pegada do que realmente pode acontecer se o ETF de Bitcoin for aprovado. Os ursos estão desacreditados porque eles sabem que o ETF de Bitcoin está chegando. Estamos cada vez mais perto. Então, essa alta que a gente teve, ela simplesmente foi devolvida no próximo candle, né? Ele subiu ali 8%, depois devolveu tudo até a faixa que estava antes da notícia sair como um todo. Mas continuamos em alta. Daqui a pouco a gente vai fazer uma análise do Bitcoin, das altcoins e tudo mais, beleza? Então, devolveu praticamente toda a alta, mas ele falou algo que eu achei bem interessante aqui, que é o seguinte: isso daí foi só um demonstrativo do que vai acontecer realmente quando o ETF de Bitcoin como um todo for aprovado. Só que a gente não sabe quando vai acontecer, se vai acontecer no ano que vem, em janeiro. Na nossa opinião aqui, vai acontecer só no ano que vem. Até que quando a gente pegou essa notícia hoje no meio da live, a gente falou, nossa, estamos surpresos, né? Porque pra gente não ia acontecer antes do ano que vem. E realmente foi algo ali que não era verdadeiro, né? De qualquer forma, quando acontecer, a alta que vai vir vai ser estrondosa. Continuando aqui, a gente consegue ver também o próprio Wiz falando: com o sem ETF, negociaremos em alta em breve. Então sente-se e veja o FOMO mais tarde. Ou seja, baseado em análise aqui, ele acha que a alta já iria acontecer de qualquer forma. Óbvio que não dessa intencionalidade, né? Com o tamanho de candle desse, mas a gente vai olhar o gráfico daqui a pouco e a gente vai ver se realmente essa alta estava, entre aspas, ali, dando pra gente analisar via gráfico. Para finalizar e a gente ir diretamente para os gráficos, relembre-se o seguinte, tá, rapaziada? A gente tá com a quantidade mínima praticamente de Bitcoin em corretoras que a gente não vê desde 2018. Então vai ser o primeiro bull market ano que vem ou 2025 que a gente vai ter menos Bitcoin por conta do halving, menos Bitcoin em corretora. E o que isso acontece, né? O que isso traz? Um choque de oferta e demanda. Por quê? Porque se tem uma quantidade menor de Bitcoin em corretora, significa que tem uma quantidade menor de Bitcoin sendo vendidos. E olha só que interessante, durante todos os outros ciclos, a quantidade de Bitcoins, que é o verde aqui em corretoras, crescia junto com o ciclo. Foi crescendo até que a gente bateu esse ciclo e começa o quê? A diminuir. Então vai ser o primeiro ciclo, literalmente, de alta que a gente vai ver uma queda na quantidade de Bitcoins em corretora, juntamente com o halving, juntamente com o ETF. Então o que vai acontecendo no próximo ciclo para nós aqui realmente é algo que não tem nem como prever, porque vai vir grandes altas por aí. Beleza? Olhando então diretamente o gráfico do Bitcoin, fiz essa análise pela manhã, mas vou concluí-la com vocês aqui nesse gráfico diário do Bitcoin. A gente consegue enxergar claramente que o Bitcoin ele já estava tentando fazer uma tendência de alta antes mesmo de todo esse bafafá aí que aconteceu com ETF, tá? Se a gente para analisar, o dia de ontem ele fez um fechamento muito bonito acima dessa LTA que temos aqui, e além disso, a gente olhando pelo gráfico de uma hora, vou colocar aqui pra gente
conseguir enxergar um pouco mais de perto, né, a gente consegue enxergar claramente aqui no gráfico de 1 hora que essa barra aqui, ó, que foi uma barra de alta de rompimento das duas médias, ela já havia sido formada na madrugada do dia de hoje. Então, a alta já estava acontecendo antes mesmo dessa notícia, né? A gente já tinha feito aí praticamente 4% de alta. Obviamente que com a notícia a gente chegou a fazer um candle muito maior, né? Se pegar desde ontem até o final do candle ali, deu praticamente 11%. E olhando só o candle de 1 hora, que é o candle por conta da notícia falsa, né? A gente tem só nesse candle basicamente 8% de alta, né? Então, ele já vinha sim de uma alta, não tão forte quanto a gente teve por conta da notícia, e ele continua em tendência de alta. Isso é uma coisa que eu achei até interessante, porque depois que foi mostrado, né, depois que foi revelado que era uma fake news, eu achei que a gente ia devolver inclusive a alta que a gente estava tendo antes mesmo dessa fake news. Porém, a gente conseguiu fazer uma base de preço e continuar ali com fundos mais altos que os anteriores, inclusive no curto prazo aqui. Vamos dar uma olhada um pouco mais de perto ainda, olhando o gráfico de 1 hora, para demonstrar se essa alta ainda está saudável ou não, tá? Quando a gente joga uma Fibonacci só dessa última pernada aqui, a gente consegue enxergar claramente que estamos tentando manter suporte acima de 0,236 e também acima de 0,382. Quando isso acontece, a gente tá fazendo nada mais, nada menos do que uma bandeira de alta, tá, rapaziada? Então, no de 1 hora, a gente tem essa bandeira de alta sendo montada aqui. Isso aqui é um padrão que normalmente dá continuidade de alta. Enquanto ele não perder as regiões de Fibonacci importantes ali, a gente continua com essa bandeira de alta. Olhando o gráfico de 1 hora, a única coisa que fica um pouco mais negativa é que o de 1 hora está completamente sobrecomprado, né? Mesmo que ele tenha devolvido toda essa alta aqui desse candle, a gente ainda está em regiões de sobrecompra, beleza? Vamos dar uma olhada um pouco mais de longe, olhando o gráfico de 4 horas, sobrecompra também. Então fica perigoso você abrir qualquer tipo de operação comprada nesse exato momento, porque ele pode vir sim achar uma base de preço para depois continuar alta, fazendo topos e fundos mais altos que os anteriores, coisa que ele já vem fazendo desde alguns períodos mais atrás aqui, né? A gente consegue enxergar essa tendência de alta sendo formada aqui, e agora para ficar saudável, para continuidade de alta, ele precisa achar uma base de preço para continuar esse movimento aqui. Olhando o gráfico semanal, a gente ainda tem mais espaço, tá? Mesmo que aqui no gráfico semanal a gente tem aquela figura que eu já desenhei algumas vezes para vocês, que seria nada mais do que o ombro, cabeça e esse ombro sendo formado aqui, cara, o semanal ele ainda tem espaço para subir até lá nos 30 e pouco mil dólares e daí sim fazer esse outro ombro, né? Já temos o ombro esquerdo, a cabeça, e caso ele faça esse padrão de ombro, cabeça, ombro, ainda tem espaço para ele dar mais uma subidinha para depois voltar a cair, e daí depois que isso acontecer a gente volta a fazer mais análises prevendo alvos, prevendo não, né? Analisando alvos ali dessa queda ali. Beleza? Então, olhando o Bitcoin, é isso que a gente tem. A gente consegue ver semanal saudável, voltou para cima da região 50 aqui do RSI. Diário saudável também, sem divergência no RSI, fazendo fundos mais altos que os anteriores também no gráfico diário. Entretanto, 4 horas muito sobrecomprado e o de 1 hora nem se fala, né? Tá se mantendo aqui em regiões de sobrecompra. Quer dizer, Lucas, então que não vai subir mais porque tá sobrecomprado? Não quer dizer nada. A gente já chegou a quase 100 aqui de sobrecompra em algumas altas que o Bitcoin fez. Mas olha só, se a gente tirar essas rabisqueiras aqui, olha como é que ele tá na mesma região que foi exatamente aqui. E o que aconteceu? Devolveu queda. Exatamente aqui, queda. Então, para curto prazo, eu ficaria um pouco mais com bundinha na parede, não faria nenhum tipo de movimentação. Entretanto, temos algumas altcoins que possam sim vir a dar entrada, tá, rapaziada? A gente tava com o Bitcoin indo sozinho e agora que o Bitcoin deu essa esfriada, talvez a gente consiga algumas oportunidades em algumas altcoins. A gente tem a própria MakerDAO fazendo uma movimentação bem interessante, né? Ela já vinha numa tendência de alta, fazendo fundos mais altos que os anteriores, até que ela deu uma baita pullback aqui, voltou para baixo da média, estourou a média para cima, tá retestando ela como suporte agora. Então, MakerDAO, para operar comprado, caso vocês acreditem, né, que ainda estamos numa tendência de alta no curto prazo, cara, ela tá interessante. A gente tinha até um canalzinho de baixo, olha só. A gente consegue desenhar esse canalzinho e ela faz o quê? Faz o rompimento desse canalzinho e talvez um reteste aqui em cima dele para mostrar que o canal acabou sendo rompido para cima, né? MakerDAO ativo que tá bem forte, quando a gente para analisar o gráfico diário dele, a gente consegue enxergar plena tendência de alta, né? Gráfico muito bonito aqui para MakerDAO. Uma outra também a gente pode ficar um pouco mais de olho é a própria Injective, tá? Injective é um ativo que também vem numa tendência de alta interessante, entretanto, né?
a gente consegue enxergar claramente esse canal de alta. Aonde eu ficaria mais de olho aqui em Injective, quando ela vier a tocar a base desse canal, e daí seria uma operação que valeria a pena, porque eu colocaria o stop muito próximo dessa base do canal para um próximo alvo lá em cima do canal também. Então Injective é outra que eu ficaria de olho, e a gente consegue enxergar também na Injective aqui um movimento bem interessante, que é ela voltar para cima das médias, né? Perceba que ela está acima da média de 8 semanal, acima da média de 21. Ela chegou a fechar alguns candles aqui, 4 candles abaixo da média, mas já está ficando acima novamente. Então pode ser que ela esteja rompendo, reteste para depois continuar essa alta dela. E o semanal da Injective é uma das coisas mais lindas do mundo também, né? Deixa eu até apagar isso aqui. A Injective está claramente fazendo, vou até mostrar aqui para vocês, né? Fazendo no semanal nada mais do que um padrão de acumulação. Depois dessa baita pernada aqui, ela faz uma base, depois um topo mais baixo, outra base, e ela vai se espremendo, né, fazendo um padrão de acumulação para depois continuar a subir, também conhecido como bandeira de alta, que eu desenhei ali para vocês no gráfico de 1 hora do Bitcoin, só que no caso da Injective ela tá fazendo exatamente aqui em cima, né? Então ela faz essa acumulação depois de uma puta de uma pernada violenta para depois dar mais uma pernada de alta. Quer dizer que é um movimento de longo prazo, tá, rapaziada? Não vai acontecer de amanhã, né? Porque ela tá fazendo esse padrão de acumulação, vai acumulando, vai formando aquele famoso triângulo também, a gente consegue enxergar aqui, ó, um triângulo simétrico, né? Olha só como é que ela vai se espremendo dentro desse triângulo para depois acabar rompendo ou para cima ou para baixo esse triângulo, com mais probabilidade de rompimento para cima por conta do próprio padrão de bandeira de alta aqui também sendo formado. Para operar comprado, são esses os dois ativos que eu estou mais de olho, tá? Para o Bitcoin não faria nada nesse exato momento, até porque, igual eu falei, pode ser que venha uma correção mais no curto prazo ali. A gente consegue ver S&P 500, continuidade de alta, né? Depois dessa baita queda que ele teve aí nesses últimos dias. Deixa eu apagar tudo isso aqui, ele teve uma quedinha aqui nesses últimos dias, nem foi tão baita assim, né? Depois dessa alta gigantesca que ele teve, ele não retraiu, deixa eu ver pra FIBA aqui, ó, não retraiu nem, ó, chegou bem próximo de 0,5, mas não chegou nem a tocar em 0,5, mas nada mais do que uma pernada de alta aqui. O problema do S&P 500 é justamente essa LTBzinha que a gente consegue enxergar aqui, né? Mas enquanto não perde esse fundo aqui, ainda tá bem saudável para S&P 500. Pode ser que ele faça algo parecido com isso daqui. E dólar também tá precisando dar uma caída, né, gente? Olha o semanal do dólar, como é que já faziam praticamente 14 semanas seguidas de alta. E caso o dólar venha fazer um pullback, mesmo que seja para continuidade de alta aqui, a gente pode ver um pouco, né, os mercados voláteis dar uma melhorada, até porque quando sai dinheiro do dólar, a galera começa a colocar aqui em renda variável, seja ela Bitcoin, cripto, S&P 500, Nasdaq, e basicamente é isso. Deixa seu like aí para fortalecer, tamo junto, e do nada o vídeo acaba.